Olá, na videoaula de hoje eu trago a saia, que é uma saída de praia. Caso você queira usar como uma saia normal, é só você colocar um forro por baixo e você usa como uma saia normal. Coloquei franja, é opcional, mas ficou bem lindo e tem um caimento muito bom essa linha aqui, que é uma linha 100% algodão. Essa saia, essa saída de praia ou saia, ela veste tamanho M, porém eu ensino por medidas. É só tirar a medida do quadril e você vai construir todos os tamanhos, porém precisa seguir o vídeo. E vou deixar todas as medidas na descrição do vídeo. Deixa eu só colocar a mão aqui por dentro para você ver o ponto, gente. Esse ponto aqui ficou muito lindo, olha. Olha que maravilha, né? Ah, e a regatinha tá em outro vídeo. Vou deixar o link aqui na descrição, é um conjunto, no caso, dessa peça eu fiz esse conjunto. A linha, vamos à linha. Eu usei a linha Egito. A linha Egito tem uma Tex 300 e ela vem com 426 metros. Ela é 100% algodão mercerizado, ela tem aquele leve brilho. Para fazer todo o conjunto, eu usei 3 novelos e mais um pouquinho do número 4. Então, precisa de 4 novelos até o tamanho M. Tamanho G, precisa comprar mais 2 novelos, tá bom? O tamanho P você vai usar a mesma quantidade também. Não vai alterar muito, porque se usa muita linha ali na franja. A agulha, eu usei uma agulha de número 2 milímetros. Bom, então é isso. Lembrando que se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, vou seguir pedindo, se inscreva, ative o sininho. Se você gostou da peça, da explicação, me dá um joinha. Se você não gostou, me dá um dislike. Tudo ajuda aqui no canal, tá? E quer me mostrar a tua peça, me marca lá no Instagram, no @janevalim. É só você me marcar. Deixa eu fazer uma observação. Eu tenho uma página lá no Facebook, chama Jane Valim Crochê. E desde que eu começo a minha peça, eu já começo a postar lá. Então, eu posto muito conteúdo lá na página Jane Valim Crochê. Então, se você quiser ficar por dentro de tudo que tá rolando por aqui, vai lá pro Facebook, na página Jane Valim Crochê. Então, vamos lá o nosso passo a passo? Para construir a nossa peça, eu fiz aqui 180 correntes, ou você vai construir 1 metro. Eu estou fazendo para o tamanho M, então, 1 metro de quadril. Antes de você medir, você vai pegar a sua corrente depois que você trabalhar ela e vai dar uma puxada assim, ó. Para quê? Para que esse ponto fique, para que a argola chega no lugar e ela não ficar muito grande depois de pronto. Então, você vai lá e dá umas puxadinhas aqui, ó. Ó, puxou, aí sim você vai medir. No meu caso, eu tenho 1 metro exato. Usando essa linha e a agulha número 2 milímetros, chegou a 1 metro. E 180 correntes, tá? Se você usar outro material, precisa fazer por medidas. Agora, você vai pegar aqui, ó, fazer isso pra fechar lá do outro lado, sem deixar ela torcida. Pronto. Cheguei aqui desse lado e vou fechar aqui. Com ponto baixíssimo. Vou subir 3 correntes, que equivale a um ponto alto. Opa, deixa eu aproximar. Não. Aqui tá melhor. Aqui. 3 correntes, que equivale a um ponto alto, mais uma correntinha de passagem. Pulo. Ah, dê preferência a números pares. Se você não trabalhar com números pares, não tem problema. É só fazer um ajuste aqui no final, que não tem problema nenhum. Pula a argolinha da base seguinte, um ponto alto. Uma corrente, pula uma argola da base seguinte, um ponto alto. Eu vou trabalhar com essa mesma repetição até o finalzinho da minha carreira. Vou finalizar na corrente número 3. Subo 3 correntes. Eu vou repetir isso aqui, ó. Vou subir 3 correntes, que equivale a um ponto alto, mais uma corrente de passagem e ponto alto sobre ponto alto. Uma corrente, ponto alto sobre ponto alto. Eu vou repetir essa carreira aqui por 3 vezes. Vou fazer as 3 carreirinhas e eu já volto. Eu trabalhei 3 carreiras, somente com uma corrente e um ponto alto sobre o ponto alto. E essa carreira, a número 4, eu subi 3 correntinhas e trabalhei um ponto alto aqui dentro, um ponto alto em cima do ponto alto. Um ponto alto aqui dentro, um ponto alto em cima do ponto alto. Deixa eu aproximar bem aqui, ó.
A carreira número 5, vamos lá. 7 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uma correntinha corresponde ao ponto de passagem, a corrente de passagem. Laçada na agulha, 1, 2, 3 e 4. 4 laçadas na agulha. Eu vou pular esse ponto, eu venho aqui no seguinte e vou lá passar de 2 em 2. Ó, passa 2, 1, 2, 3, 4 e 5, por 5 vezes. Uma corrente, 1, 2, 3, 4. Pula um ponto da base. Seguinte, passa 2, passa 2, passa 2, passa 2 e passa 2. Uma corrente, 1, 2, 3, 4. Vamos começar tudo novamente. Pula um ponto da base. Seguinte, ó, 1, 2, 3, 4 e 5. Vou fazer só mais um. Uma corrente, 4 laçadas na agulha. Pula um ponto da base. E vamos lá. Passa 2, passa 2, passa 2, passa 2, passa 2. Uma corrente. Eu vou dar toda a volta com essa mesma repetição. Bom, então vamos lá. Eu trabalhei toda essa carreira, eu deixei você nessa carreira aqui, ó. Aqui. E finalizei na corrente número 6. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Finalizei na carreira 6 com um ponto baixíssimo. Subi 1, 2, 3 e trabalhei um ponto alto aqui dentro, um ponto alto aqui em cima, um ponto alto aqui dentro. Ou seja, eu repeti essa carreira aqui, ó. Não teve aumento, tá? Não teve diminuição, não teve nada. Só realmente um ponto alto dentro e um ponto alto em cima do ponto alto. Então, agora vamos lá para nossa carreira número 1, 2, 3, 4, 5, 6. Carreira número 7. É um ponto fantasia que eu vou trabalhar aqui. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Lembrando que essa peça é uma peça repetitiva. Então, provavelmente, na próxima carreira eu não volto, porque o que eu estou fazendo aqui também vai ser uma repetição. Então, vamos lá. 2 laçadas na agulha, 1 e 2. Vou contar aqui a minha corrente, ó. 1, 2, 3. Aqui nessa número 4, eu vou buscar o meu fio e vou deixar aqui 2 laçadas na agulha. Sempre vou trabalhar com 2 laçadas na agulha. Venho no meu ponto da frente, busco o meu fio, passo 2 e passo 2. 2 laçadas na agulha, venho no ponto seguinte, passo 2 e passo 2. E mais uma vez, eu preciso de 4 pontos na minha base. Então, meu último ponto aqui, ó, passa 2 e passa 2. Vou voltar aqui para você entender, ó. Eu vou passar agora nesses 4 pontos que estão na agulha, ó. Só esses 4. Deixa esse aqui para trás. Então, vai lá. Laçadinha e passa os 4. Somente os 4. Passa, agora me restaram 4 novamente. Então, eu passo 2 e passo 2. Vou fazer mais com você aqui, tá? Eu venho nessa 2 laçadas na agulha. Eu venho nessa argolinha aqui, ó, passo 2 e passa 2. Passa tudo, mais uma vez. Mais uma vez, 2 laçadas na agulha. Porém, meu último ponto, ele é colocado aqui nessa primeira corrente, ó, aqui atrás, ó. Vamos lá, tô aqui. Vamos em câmera lenta aqui, ó. Pego aqui e trabalho. Pode virar, ó. Pode virar, não tem problema não. E vou passar aqui, ó. Passa 2 e passa 2. Ele vai ficar virado assim depois, tá? Vamos começar novamente? Tudo de novo, só que agora eu não vou ter essa corrente aqui, ó. Então, eu vou fazer isso, ó. 1, 2, 3,
e 4. Venho no meu ponto seguinte, vou trabalhar em todos os pontos da base. Venho no meu ponto seguinte, porque esse eu já trabalhei. Passo 2 e passo 2. Deixa na agulha. 2 laçadas na agulha. Seguinte, passo 2, passo 2. 2 laçadas na agulha. Seguinte, passo 2, passo 2. 2 laçadas na agulha. O último, porque são 4 que eu preciso na base. Passo 2 e passa 2. Dessa forma. Eu vou passar agora por esses 4 pontos. Passa esses 4 pontos aqui, ó. Fiquei com 4, então agora eu passo 2 e passo 2. Venho aqui nessa laçadinha que fica do lado, 2 laçadas na agulha. Eu trabalho o ponto completo agora. Passa 2, passa 2, passa 2. Agora são 3 pontos completos. A gente passa todos, ó. Passa 2 e passa 2. 2 laçadinhas na agulha, novamente, meu último ponto eu pego igual eu peguei aqui, ó, igualzinho. É aqui, ó, nesse ponto, pra cruzar o ponto, ó, é aqui, ó. E vamos lá. Passa 2 e passa 2. E ele vira e fica dessa forma. Vou fazer mais um ponto com você. Se você, de repente, não entender, eu vou pedir pra voltar o vídeo. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4. Venho no meu ponto da frente, passa 2, deixa na agulha. 2 laçadas, sempre vai ser 2 laçadas na agulha, só aqui em cima que não. Passa 2, repita. Passa 2, mais uma última vez, porque lembra que eu falei, são 4 pontos na base, então eu tenho 4 pontos na base. Passa os 4 da agulha. 4 da agulha. Agora, passa 2, passa 2. Vem na argolinha que tá aqui atrás, 2 laçadas na agulha, passa 2 e passa 2. Lembrando que aqui em cima os pontos são completos, eu não deixo na agulha. Passa 2, passa 2. Então, eu já tenho 3, eu preciso de 4, porém, o meu ponto número 4, ele é aqui, ó. Pegando atrás do meu ponto, e trabalho meu ponto normal, passa 2 e passa 2. Então, essa vai ser a repetição que eu vou trabalhar até o final da carreira. Eu não contei se vai precisar de ajuste. Provavelmente vai precisar de ajuste, e não vai ter problema nenhum, porque eu faço junto com você. O que vai ser ajuste? Se faltar ponto ou sobrar ponto, é só trabalhar mais pontos dentro do mesmo espaço, pra gente conseguir finalizar a carreira aqui certinho. Eu vou dar toda a volta e já volto com você. Pronto, olha, cheguei aqui no finalzinho da minha carreira, o meu não precisou de ajuste. Então, lembrando que o ajuste é só você trabalhar mais ponto aqui dentro para fechar com 4 pontos. E deixa eu dar uma dica, você não precisa desmanchar, mas deixa eu mostrar o que eu fiz aqui. Eu estava trabalhando esse ponto cruzado com 2 laçadas na agulha, porém eu fui trabalhando, e eu percebi que se eu colocasse 3 laçadinhas na agulha, ele ficava mais bonito, olha. Então, aqui nos últimos eu coloquei 3. Lembrando, você não precisa desmanchar, tá? Só que os próximos, aí você aumenta. Eu vou fazer um aqui pra você ver, ó. Eu tava fazendo isso, certo? Aí, eu coloquei mais um. Pra quê? Pra ele ficar bem grande aqui, ó. E aqui o padrão é o mesmo, só realmente aumentei uma laçada. Aí, vou lá, passa 2, passa 2, passa 2, passa 2. E aqui você percebe, ó, que ele fica melhor com 3 laçadinhas, tá bom? Então, vamos lá. Vou finalizar na correntinha, aqui, ó, tem o meu ponto alto e tem a argola aqui do lado da correntinha, ó. 1, 2, é na correntinha 3. Só que a minha correntinha tá bem apertada. Baixíssimo. Então, finalizamos a nossa carreira. Agora, eu vou trabalhar uma carreira de pontos altos. Eu vou repetir essa carreira aqui, ó. Depois eu vou repetir essa.
E aí, eu vou ficar só repetindo. Só que daí, eu vou ficar aqui mais um pouco com você. Ó, 3 correntinhas e um ponto alto para cada ponto alto da base. Então, eu vou trabalhar assim por toda a minha carreira, ó, um ponto alto para cada ponto alto. Não pula nenhum. Você vai ter a mesma quantidade de pontos que você tem aqui, ó. E tem aqui também. Eu vou dar toda a volta. Encontro com você no final da carreira. Pronto, olha. Cheguei aqui no finalzinho da minha carreira. Finaliza na terceira correntinha. Com ponto baixíssimo. Essa carreira é como se fosse esta carreira, é a mesma. Então, eu vou repetir essa carreira agora, tá bom? Seguinte, repete essa carreira. Seguinte, repete essa. Seguinte, repete essa. E aí, você vai ficar somente repetindo. Então, vamos lá que eu vou dar início junto com você. 6 correntes que equivale a um ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É um ponto alto triplo aqui, né? É um ponto alto bem grandão. E mais uma corrente de passagem. 7 correntinhas no total. 4 laçadas na agulha. Pula uma e vai na seguinte e vai lá. Passa 2, passa 2, passa 2, passa 2, passa 2. Essa corrente de passagem, não deixa ela pequenininha, tá? Não deixa ela pequenininha, ela tem que ser um pouquinho maior do tamanho aqui da agulha, ó. Porque se fica muito pequena, a nossa peça fecha. Então, deixa a corrente maior. 1, 2, 3, 4. Pula um. Seguinte. Passa 2, passa 2, passa 2, passa 2, passa 2. Vamos lá, mais um. 4, pula 1. 1, 2, 3, 4, 5. Uma corrente. Então, vamos lá. Dá toda a volta, finaliza na corrente número 6. 1, 2, 3, 4, 5. Finaliza na corrente 6. Suba 3 correntes e repita esta carreira. Sempre com um ponto aqui dentro e um ponto em cima. Tá bom, gente? Então, agora, realmente, é só repetição. Depois, você vai repetir esta carreira. Então, vamos lá. Eu vou trabalhar várias carreiras e aí eu já volto com você. Vamos, então, trabalhar somente com repetições. Bom, então, vamos lá. Eu fui repetindo os motivos, como eu já tinha orientado. Deixa eu colocar minha mão aqui, que fica melhor para visualizar. Então, somente repetir. Vou contar quantos motivos eu trabalhei aqui. Já te passo em medidas, tá? Só que comprimento eu deixo bem livre. Você pode fazer maior, pode fazer menor. Eu vou contar esse motivo aqui que fica mais fácil, gente, porque tem muitas carreiras aqui pra contar. Então, eu vou contar assim, ó, cada 3 eu vou contar um motivo, tá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Aqui, ó, 8. Eu parei nesta carreira aqui, ó. Com 4 laçadas. Deixa eu aproximar bem pra você ver, ó. Então, eu parei nesta carreira. Deixa eu ver se eu consigo passar em centímetros, porém, essa peça, ela vai ainda... O ponto vai chegar no lugar e vai ficar maior. Só que eu vou pôr a fita aqui e já te falo quantos centímetros eu tenho nessa peça. Porque eu estou colocando franja. Então, na franja, eu consigo chegar no comprimento desejado. Aqui, vou botar a fita aqui, ó. E já te falo. Eu tenho 84 centímetros. Agora, eu comecei a colocar franja, né? Só comecei aqui, ó. E já vou te falar como que eu tô colocando essas franjas. Estou aqui, ó. Estou desse lado. E já te falo centímetros, te falo tudo. Então, vamos lá. Franja, eu estou usando uma caixinha. Você pode usar qualquer coisa, tá? É que o que tinha aqui fácil era uma caixinha de perfume, inclusive. Essa minha caixinha, eu vou ter que fazer assim, ó. Ela tem 36 centímetros no total, tá? Só que aqui de frente ela tem 14,5.
Então, você pode, inclusive, usar o celular. O celular, ele tem... Deixa eu medir o meu aqui. O celular tem 17 centímetros, só que daí vai dar 17 cada lado, né? Então, pode ser um celular, uma caixinha, um papelão, o que você achar melhor. Então, vamos lá. Eu passei a minha linha aqui em volta da minha caixinha, já cortei, só não vou mostrar cortando, porque eu tô sem tesoura. Tá uma luta pra cortar, porque eu não estou em casa. E aí, eu vou separar de 5 em 5. 3, 5, ó, 5 em 5. Vai separando dessa forma. Vou separar aqui. Pronto, olha, separa de 5 em 5, dobra aqui ao meio. Não precisa necessariamente ficar certinho, porque depois você vai ter que aparar essas pontas. Então, vamos lá. Ó, vou usar uma agulha, essa agulha é número 5,5, só pra ficar mais fácil aqui, pra facilitar. Então, eu vou colocar em todos os meus espaços, todos, não vou pular nenhum. Vou buscar, né, ó, busca aqui, faça como se fosse trabalhar uma corrente, passa aqui dentro e puxa. Aí, você vai ter que puxar bem, tá? Pra travar. Caso você está usando um polipropileno, precisa queimar aqui embaixo ou botar uma gotinha de cola embaixo para prender, porque o polipropileno ela prende, mas precisa dessa ajudinha aí. Aí puxa, para travar bem, tá? Então, eu vou seguir assim, ó, que o meu ainda falta bastante aqui pra fazer, ó, falta quase tudo, na verdade. Vou finalizar aqui a parte de baixo com essas franjas e volto pra gente finalizar a parte de cima que eu ainda não finalizei. Bom, finalizei aqui toda a franja. Eu ainda não cortei pra acertar, pra ficar todo do mesmo tamanho, mas eu vou dar uma dica, porque eu acho que aqui em casa não tem. Eu coloco uma fita, é uma dica, tá? Caso você faça de outra forma, não tem problema. Eu coloco uma fita, aquelas fitas que colam, acho que é durex que chama, né? Eu coloco a fita, colo ela e o que sobra eu vou cortando, tá bom? Então, é uma dica aí pra você deixar suas franjas todas do mesmo tamanho. Agora, aqui na parte de cima, eu trabalhei uma carreirinha de ponto baixo. Eu trabalhei 2 pontos baixos, deixa eu aproximar. Eu trabalhei 2 pontos baixos para cada espaço que eu tenho na base. Então, foi, ó, 2, 2, 2, 2 por toda a volta. Aí, cortei e fui passando a linha aqui por dentro. Ainda falta cortar aqui, ó. E fui passando a linha aqui por dentro, ó, para poder arrematar. Então, tá assim, ó. Se você quiser colocar elástico, pode colocar elástico. Então, você vai colocar o elástico aqui em cima, vai. Eu sempre costuro o elástico e coloco aqui em cima e trabalho uma carreirinha de ponto baixo, conduzindo o elástico. Eu gosto de usar o roliço, tá? Eu não vou colocar, gente, porque eu não tenho elástico. Então, o que que eu vou fazer? Vou colocar um cordão. Aqui, ó. Vamos lá que eu vou ensinar pra você o cordão. Como que eu vou fazer esse cordão? Eu vou usar 2 cabos aqui, ó. 2 cabos. Vou deixar uma pontinha aqui, ó. Vou virar aqui, vou prender, na verdade, né? E agora, eu vou separar aqui, ó. Eu vou colocar minha mão aqui no meio. E vou fazer uma corrente, porém, eu sempre pego aqui na parte de baixo antes, ó. Ó, vou fazer bem devagarzinho, tá? Pega embaixo e passa tudo. Pega aqui embaixo e passa tudo. Pega aqui embaixo e... Então, é uma corrente, porém, eu pego na linha de baixo antes de fazer a corrente. E vou fazer isso, vou fazer, eu acredito que uns 30 centímetros maior que a cintura. Ou até mais, porque ela tem que sobrar, ela tem que amarrar ali e sobrar. Então, eu vou fazer aqui a minha, vamos fazer mais um pouquinho junto com você, ó. Pega, ó, e passa. Pega e passa. E ela fica bem bonita, ó. Fica bem grossinha, né? Tem um nome, acho que é rabo de rato, né? Coisa assim. Se alguém sabe o nome, coloca aqui, porque eu não tô lembrando do nome. Então, eu vou fazer aqui o meu e volto, porque eu acredito que eu vou colocar um tassel na ponta, que eu acho bem bonito o tassel. Mas aí, eu faço junto com você. Bom, vamos lá. Então, eu fiz o cordão, ele ficou aproximadamente 40 centímetros maior que a cintura. Então, ela vai ficar um pouquinho maior.
Fui passando assim, ó. Passei até com a mão mesmo. Passei a... Gente, eu passei um monte de creme na mão, porque minha mão ressecou muito com esse frio. Então, tá com essas bolinhas de creme aqui. Ó, então, passei aqui. Fui passando, ó, pulando um. Sempre pulando um. Ficou desse jeito, ó. Agora, vamos lá que eu vou fazer um tassel. Eu já fiz um, agora eu vou fazer o outro com você. Bom, lembra que eu falei para deixar um fio tanto no começo? Eu deixei no começo e deixei no final também. Então, deixa uma linha no final, tá? Corta só depois. Então, vamos lá. Eu já cortei aqui o meu, ó. Eu coloquei aqui na minha caixinha, só que dessa vez eu coloquei aqui na vertical. Deixa eu ver quantos centímetros. Tem 8 centímetros, mas lembrando que tem uma dobra aqui, né, ó. Então, se eu for medir dessa forma, tem 22 centímetros. Você pode também usar o seu celular, sem problema nenhum. Então, tá aqui, ó. Passei, já tirei, passei por 20 vezes. Aí, eu vou pegar essa linha, que tem duas, né? A sua também tem duas. Então, tudo que eu fizer aqui, você vai fazer lá do outro lado também. E vai pegar a linha aqui, ó. Procura deixar as pontinhas pra baixo. E vai passar aqui, ó. E vai dar nó, vou dar 2 nós, pra ficar firme. Entendeu, né? Coloquei, ó, aquela linha que sobrou e dei o nó. Agora, é só trazer tudo pra cá, ó, todo mundo pra cá. Uma linha de 30 centímetros aproximadamente. Arruma certinho aqui, ó. Segura aqui em cima, com a ponta virada pra cima. Pega aquela ponta maior e gira. Aqui, ó, não solta, tá? Não movimenta seu dedo. Então, você vai passando aqui. Eu vou passar por umas 10 vezes. Pronto, passei 9 vezes só. Então, tava assim, né, ó. Agora, você levanta o seu dedo, pega essa linha que você estava girando e coloca aqui dentro, ó. Pega essa de cima e puxa. Puxa.